Nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a rotina 501, que é uma rotina voltada para você estar parametrizando o seu sistema, certo? A gente vai estar iniciando ela aqui, digito o número dela, vou pressionar aqui alterar, a gente vai falar sobre alguns aspectos dela, separando aqui por aba. Então, para começar, quantidade de casas decimais. Aqui, dependendo de como você trabalha, os valores, as quantidades, necessidades de arredondamento, talvez você precise trabalhar com mais casas decimais. Mas comumente trabalhamos no comércio com duas casas decimais. Sempre que você fala um valor, você fala 10,50, você não fala 10,501. Porém, pode acontecer por necessidades financeiras, juro quebrado, por vários motivos. Então, em alguns lugares chaves no sistema, ele obedece quantas casas decimais estiverem parametrizadas aqui. Por exemplo, aqui na 301, na hora de você fazer uma venda, na aba adicionar itens, ele vai estar mostrando 6 casas decimais, ou 5, ou 4, ou 3, dependendo de quanto você parametrizar. Na hora de dar uma entrada aqui na 201 também, quando você for adicionar um produto. Títulos, e alguns layouts de pedido também obedecem à quantidade de casas decimais que estão parametrizadas aqui na 501. Então, de maneira geral, em alguns locais do sistema, ele vai obedecer quantas casas decimais estiver parametrizado aqui. Lembrando que, de padrão, numa situação comum, usa-se normalmente duas, certo? Próximo parâmetro, utiliza centro de custo. Em alguns lugares do sistema, quando aqui está marcando que você utiliza centro de custo igual a sim, ele obriga você a informar o centro de custo. Colocar igual a não fica sendo opcional. Por exemplo, aqui na rotina 201, quando você vai fazer uma nota de entrada na aba financeiro, na hora de gerar a parcela, você é obrigado a informar o centro de custo, caso lá esteja parametrizado igual a sim. Se tiver marcado igual a não, aí é opcional. Cadastro de cliente caiu como bloqueado. Quando você realiza um cadastro novo, então você vê aqui na rotina 101, fiz um cadastro novo, certo? Ou foi lá pelo celular. Você pode parametrizar se ele vai cair já como bloqueado, aqui na rotina 611, um cadastro novo, ou não, se ele já vai cair liberado. Então ele já pode aparecer aqui na 611 bloqueado como sim ou como não, quando você cadastra ele, de acordo com esse parâmetro. E aqui embaixo tem os outros parâmetros de bloqueio. Quando você entra no sistema, o sistema faz o bloqueio ou desbloqueio automático dos clientes, baseado nesses parâmetros aqui. Se esse cliente tiver um título em CHD1, ele vai ou não ser bloqueado? É aqui que você parametriza. Você colocar sim, os clientes que tiver algum título com a cobrança CHD1 serão bloqueados ou desbloqueados, caso já tenha removido o título, não tenha mais um título nessa cobrança, certo? A mesma lógica para CHD3 e a mesma lógica para cobrança CHDV, que é cheque devolvido. E bloqueio por atraso. Se ele tiver algum título em atraso, ele vai ser bloqueado sim ou não quando você executar o sistema. O que nos leva a esse parâmetro aqui de baixo, que quando você entra no sistema, ele executa esse método de bloqueio e desbloqueio do cliente. Dependendo da quantidade de dados, do fluxo de informação que você tem, pode ser um processo um pouco mais demorado. Então aqui você parametriza esse bloqueio e desbloqueio clientes ao iniciar o sistema obrigatório. Então, toda vez que entrar no sistema, você quer que ele execute esse método e faça a checagem de quem precisa ser bloqueado e desbloqueado ou não? Não precisa ser toda vez, você faz apenas a primeira vez que entrar no sistema. É aqui que você parametriza. Você colocar assim, toda vez que entrar no sistema, ele vai executar o método. E aqui, ó, para cadastros novos lá na 101, quando você faz um cadastro novo, o limite de crédito dele é zero, porque isso depende de uma análise do setor de crédito e cobrança, para você estar estipulando quanto que esse cliente tem de crédito para comprar de você, a prazo. Então, se você quiser que já fique um valor padrão, toda vez que cadastrar uma pessoa nova, você pode estar digitando aqui. Caso você deixar zero, vai ficar zerado. Próxima aba aqui, produtos. Aceita estoque negativo. Todo local no sistema que valida o estoque, se esse parâmetro aqui estiver marcado igual assim, ele não vai permitir que o resultado dessa operação seja um estoque negativo, certo? Aliás, se estiver igual a não. Se estiver igual a sim, ele vai permitir. Alguns segmentos comerciais permitem que o estoque fique negativo, então eu posso vender sem ter estoque, o estoque vai ficando negativo lá. Se eu colocar não, todo lugar que eu vou estar fazendo, vou estar validando o estoque, o sistema vai olhar, opa, o resultado dessa operação vai ser no estoque negativo? Sim, vai ser. Aqui não aceita estoque negativo, ele não vai permitir fazer essa operação. Por exemplo, vou vender um produto X lá e ele só tem 10 de estoque, eu tento inserir 11. Aí ele já vai falar, opa, estoque insuficiente, certo? E esse utiliza embalagem, vai fazer, se você colocar igual assim, vai fazer com que aqui na 113, no cadastro do produto, apareça uma nova aba chamada embalagem, onde você pode estar informando de qual produto que este cadastro é uma embalagem.
Se você marcar lá que não utiliza embalagem, ele vai estar ocultando essa aba, você não trabalha com essa informação. Aba e-mail. Alguns locais do sistema você pode estar enviando e-mail. Lá na 202, aqui na 305. Então você envia o e-mail automaticamente. Só clicou aqui em enviar, não precisa preencher nada. Ele já vai pegar o e-mail do cadastro do cliente lá na rotina 101, certo? Ou aqui em enviar XML para o contador. Para você estar enviando um e-mail no sistema, você precisa de um e-mail remetente para você estar enviando para o e-mail destinatário, certo? O e-mail remetente, ele vai ser cadastrado aqui, na 501, na aba e-mail. Então aqui você coloca o e-mail, aqui você coloca a senha. O servidor SMTP, cada tipo de e-mail, cada domínio de e-mail vai ter um, a porta que ele utiliza, e essa mensagem ela vai no corpo do e-mail. De padrão ela vem aqui XML e PDF, mas você pode estar alterando. E existe também um compilado separado do sistema que faz a cobrança automática. Ele avisa os seus clientes, ele dispara e-mails para os seus clientes que tiver e-mail cadastrado lá na rotina 101, quando tiver títulos deles vencendo. E aqui você pode digitar o texto que vai no corpo desses e-mails da cobrança automática, certo? Aí vamos aqui para a próxima aba. Aba de vendas. Utiliza crédito do cliente na próxima venda. Como é que funciona isso aqui? Quando um cliente tem um crédito aqui na rotina 605 e ele vem comprar de mim, satisfazendo alguns parâmetros, por exemplo, a venda tem que ser balcão, porque ela já vai ser faturada na hora, o sistema vai checar aquele parâmetro. Então, tem aqui no controle de crédito, na aba baixar título, ele tem algum crédito em aberto. Vou fazer uma venda para ele, tanto NFCE quanto NFE, ele vai checar esse parâmetro. Se usa o crédito do cliente na próxima venda. Se tiver marcado igual assim, quando você for finalizar a venda, ele já vai falar, opa, esse cliente tem crédito. Você quer utilizar essa venda? Aí você pode marcar lá sim, ele já vai ter chamado aqui baseado nesse parâmetro. Se tiver marcado igual a não, ele nem te avisa lá. E aí você pode estar utilizando nessa própria venda esse crédito, certo? Altera preço de venda. Se tiver marcado igual assim, na hora de vender aqui na 301, na aba adicionar itens, quando você for adicionar item no preço, ele vai deixar você alterar o preço. Se tiver não, ele não vai deixar você alterar o preço. Isso não quer dizer que você não pode alterar o preço. Você vai ter que alterar lançando desconto. Aí aqui embaixo, ó, altera preço de venda, desconto automático, vai funcionar da seguinte maneira. Se você alterar o preço de venda e der Enter, o sistema não vai mudar aquele preço de venda. Ele vai aplicar um desconto e aí sim vai gerar um valor final. Então ele vai dar aquele desconto automático, baseado no preço que você digitou, certo? Ainda falando sobre preço, aqui nesse parâmetro, utiliza a precificação por, você vai estabelecer qual tipo de precificação que você utiliza aqui na rotina 119. Então eu tenho aqui precificação por tabela ou por região. Então eu posso trabalhar com precificação por tabela, isso vai desabilitar a precificação por região e vice-versa. Se eu estiver trabalhando precificação por região, ele vai desabilitar a precificação por tabela. Também é possível trabalhar com ambas, aí ele vai obedecer a que tiver preenchida lá no cadastro do cliente na rotina 101, certo? Aqui na rotina 101 você estipula na aba cliente qual que é a tabela de preço ou a região do cliente. E aqui na 501 você estipula com qual deles você trabalha ou com ambas. Utiliza exportação / importação. Isso aqui é para quem tira nota fiscal para fora do país e para quem dá entrada em notas fiscais, também gera as próprias notas de importação de mercadorias que vieram de fora do país. Marcando não, o sistema fica como está. Marcando sim, ele vai habilitar algumas situações novas em algumas rotinas. Por exemplo, aqui na 101, quando você for cadastrar um cliente, ele não é obrigado a colocar o CNPJ e existe um tipo novo, que vai ser estrangeiro aqui, certo? E aqui, por exemplo, na 201, para fazer uma nota de importação, ele vai habilitar uma nova aba para você informar os dados da importação. Então, ele reconfigura o sistema para que você possa estar utilizando o processo de importação e exportação, certo? Outro parâmetro aqui muito prático é utiliza a precificação multi-empresa. Supondo que você tem 10 empresas, por exemplo, e você trabalha com o mesmo preço em todas elas. Não vai ser necessário que você precifique esse produto nas 10 empresas. Se utiliza a precificação multi-empresa tiver marcado igual assim, quando você precificar um produto aqui na 119, ele já vai valer para todas as empresas. Então, coloquei o preço aqui do produto na 119, dei Enter, precifiquei, esse preço já vai estar sendo válido para todas as empresas. Ele vai precificar nas outras empresas da base também. Caso não seja essa a sua situação, deixa marcado igual a não.
Quando eu faço aqui um documento auxiliar de venda sem reserva, que é um orçamento onde eu não estou reservando estoque, ele tem um prazo para que eu possa estar utilizando. Então, seu cliente foi na sua loja, fez lá o orçamento, você utilizou o documento auxiliar de venda, não reservou o estoque, mas tem um prazo para que esse cliente possa voltar com esse orçamento e autorizar você faturar ele, certo? Até porque o preço vai ficando defasado. Então, aqui você estipula até quantos dias você permite que um orçamento já feito possa ser importado e transformado em vendas. Caso ele tenha ultrapassado os dias que você parametrizou aqui nesse parâmetro, o sistema não vai permitir, certo? E aqui embaixo você define uma tabela de preço padrão para o seu sistema. Conta padrão. Esse aqui, todas essas situações remetem a um mesmo tipo de parametrização. Para que serve isso aqui? Por exemplo, compras para revenda. Eu parametrizei aqui que é na conta 201. Então, quando eu vou fazer uma entrada aqui na rotina 201, na aba financeiro, você pode notar que já vem preenchida a conta 201 de compra para revenda, porque já está parametrizado lá na 501. Então, assim, esse tratamento será feito em todos os locais. Então, aonde eu for fazer aqui venda, já vai vir com a conta 101 preenchido, frete e todas as situações ele já vai ter uma conta padrão. Vou fazer um inventário lá na 803, certo? E ele já vem com a conta 910 preenchida de padrão, ok? Então, todos esses viewers aqui são relacionados a uma mesma situação, a conta padrão que já vai vir nessa operação. Parametrização do checkout. Esse aqui é exclusivo para o caixa, certo? Que é o seu ponto de venda. Quantas casas decimais serão utilizadas exclusivamente lá? A partir de quantos dias, quando estiver vencendo o seu certificado, já vai começar a avisar no caixa. Então, você iniciou uma venda lá no caixa e aqui está parametrizado 10, por exemplo. Se faltar 10 ou menos dias para vencer, já vai avisar. Seu certificado está próximo de vencimento, atualize ele, por segurança. Então, você pode estar parametrizando aqui quantos dias você quer que avise. Aqui você estipula o cliente padrão, certo? Que já vai vir na venda quando você iniciar e não selecionar nenhum cliente, geralmente é o consumidor final. E aqui a natureza de operação padrão, que já vai ficar na venda quando você realizar uma venda. Porque lá não tem como no checkout você trocar a natureza de operação de padrão. De padrão ela já vem preenchida. Então, de padrão, quando você inicia uma venda, já vai estar a que você estipulou aqui nesse parâmetro. E a conta padrão também, certo? Para essas vendas realizadas lá. Aqui embaixo, para quem trabalha com a balança, você pode estar colocando aqui quantos dígitos que você vai trabalhar nessa balança, certo? E aqui embaixo tem um tratamento também diferenciado. O que acontece? Quando eu vou importar os pedidos lá no meu checkout, o pedido tem uma natureza de operação. Se eu marcar esse parâmetro aqui, utilizar a natureza de operação do usuário logado, quem entrou no sistema, ele tem as permissões das naturezas de operação dele. Só vai aparecer os pedidos que estiverem, no caso os dados, que estiverem com a natureza de operação que esse usuário tem permissão. Então, vamos lá, eu tenho um orçamento que foi feito com a natureza de operação venda, porém, este usuário que está logado aqui no caixa não tem acesso à natureza de operação venda. Então, não vai aparecer para ele esses orçamentos para ele poder estar importando lá, certo? Se você marcar não, vai aparecer todos. E aqui também você estipula se vai aparecer ou não os dados sem reserva lá no seu checkout para você estar importando ele. Caso você trabalhe com mais de uma tabela de preço, tem gente que tem um preço diferenciado, mesmo sendo NFCE no checkout, quando eu vou fazer uma venda no meu frente caixa, eu posso ter uma tabela diferente. Então é aqui, nesse mais tabelas checkout, que eu vou estar estipulando qual que é a segunda tabela de preço padrão que vai vir lá no meu frente caixa, certo? A backup. Isso aqui, ó, tanto quando você vai fazer um backup na 504, quanto já vem preenchido aqui, quanto para o backup automático, que é feito por compilado separado, você já pode parametrizar um caminho padrão onde ele vai salvar esse arquivo, correto? Então é aqui que você estipula ele. Pode ser alterado, certo? Lá na 504, porém já vem preenchido de padrão para nem toda vez você ter que preencher. Agora aqui na aba Gestão Empresarial, a gente vai falar um pouco sobre a 903. Então lá no 903, que é o seu DRE, na hora de aparecer as suas despesas, tem duas maneiras para o sistema estar agrupando elas. Ele pode estar exibindo por regime de caixa, que é quando o título foi pago, certo? Vai valer a data de pagamento do caixa, então quando ele foi baixado, ou pelo regime de competência, que é a data de lançamento dele. Então aqui você vai estar estipulando dentro de qual período, quando você filtra por data lá na análise de crédito, vai estar agrupando esses pedidos seu para estar exibindo, esses títulos seu para estar exibindo a 903. Se é por período de caixa ou se é por competência.
Caso você tenha alguma dúvida, você pode estar parando o mouse em cima de qualquer um dos parâmetros que o sistema vai estar exibindo aqui uma breve explicação deles, tá? Abater imobilizado o investimento no resultado líquido. Se você estiver lá na rotina 902 e for estar querendo ver o seu resultado líquido, pode ser que você queira parametrizar o sistema para que o que tiver lançado no grupo 90, que é o seu ativo imobilizado, seja abatido do seu resultado líquido. Então, os títulos que estiverem lá dentro do grupo 90 tem seu determinado valor e tem o seu resultado líquido. Você quer que o resultado líquido seja desse resultado seja abatido os títulos do imobilizado? Se você colocar assim, lá na 902 já vai estar mostrando. Se você colocar não, ele não vai estar abatendo, certo? Permite unir títulos de clientes diferentes. Isso aqui serve para quê? Se eu vier aqui, por exemplo, na 608 desdobrar um título, então vem aqui na aba desdobrar, seleciono dois títulos de clientes diferentes e clique em desdobrar. Caso você permita que isso aconteça no seu sistema, o sistema vai estar prosseguindo normalmente, se você colocar assim. Se você não permitir, na hora que você clicar em desdobrar, o sistema vai te avisar. Não é possível unir títulos de clientes diferentes. Então, se você for desdobrar eles juntos, o sistema não vai deixar, certo? Aqui que você parametriza essa função do sistema. Considerar sábado dia útil, isso aqui é para quem trabalha com meta, certo? Então, se ele vai considerar que os seus vendedores trabalham no sábado para saber se eles bateram a meta ou não. Então, quando você for lá na rotina 129, ele vai estabelecer se no sábado ele vai estar sendo considerado ou não, você marca aqui. E se você une os saldos do caixa banco. O caixa banco ele tem um saldo único, porém eu posso separar ele por movimentações de cada empresa, porque eu posso baixar títulos a pagar ou títulos a receber, despesas, receitas num caixa, só que esses títulos eles são de uma determinada empresa. É lógico que eles estão formando um saldo total. Então eu posso separar, eu posso ver o saldo do meu caixa baseado nas movimentações de uma determinada empresa? Sim. Então aqui eu vou marcar igual a não. Agora se eu colocar aqui unir igual assim, ele vai estar me mostrando o saldo desse caixa das movimentações de todas as empresas que foram feitas nele. Então, lá na 902, quando você for ver um saldo do caixa, vai ser de todas as empresas ou separado de acordo com o que você marcar aqui. Gestão externa. Aqui nós temos aqui três situações. Utiliza a roteirização do vendedor, certo? Isso aqui é para mim saber onde o vendedor está, certo? Se ele tiver lá no celular dele marcado que o GPS igual assim, se ele tiver a roteirização sim também. Então, eu tenho ferramentas no sistema para que eu roteirize ele, saber se ele foi nos clientes, a que horas que ele foi, se ele positivou, aonde ele está, eu consigo ver a rota dele. Então eu posso marcar aqui sim, e eu também posso utilizar a roteirização de entrega, que eu pego uma determinada carga, e aí eu traço uma rota de todos os clientes que têm pedido nessa carga, e aí o sistema vai te dar uma rota a mais eficiente de todos. Você vai poder estar controlando, fazendo a rota segura e sabendo se o seu caminhão fez a entrega e está controlando a entrega dessa mercadoria. E se utiliza a autorização de pagamento, porque lá na 602 você pode baixar um título normalmente a pagar. Agora, se você colocar que utiliza a autorização de pagamento, o seu usuário ele não vai estar podendo baixar desde que se não tiver sido autorizado o pagamento desse título. Ele não vai conseguir baixar um título a pagar aqui na rotina 602 se não tiver sido autorizado. Então tem algumas maneiras de autorizar, inclusive tem um aplicativo chamado Oráculo que é separado, certo? Que ele funciona no celular, que é para gestão da sua empresa, que você, gerente do seu negócio, você pode estar autorizando ou não o pagamento desse título a pagar no sistema, certo? Aqui você vai estar vendo um log de alterações. Hoje nós só temos alguns parâmetros chaves que são mais importantes, que é aceita estoque negativo, quem mudou para sim ou não o aceita estoque negativo e quando mudou. E aqui o utiliza embalagem também, você pode estar localizando, ele vai te mostrar um histórico de alteração desse parâmetro. Nesse caso aqui nunca teve, ele não vai aparecer nada. Posso estar filtrando aqui por parâmetro e por período, certo? Aba combustível. Posso estar colocando aqui o preço atual do preço do combustível diesel, do combustível gasolina e do combustível álcool. Para que serve isso? Quando eu vou roteirizar uma entrega minha, eu sei qual vai ser o percurso que o meu motorista vai fazer e eu sei a quilometragem que ele vai percorrer. Baseado no consumo desse veículo, então se eu vier aqui na rotina 107, eu falo qual que é o consumo dele aqui, certo? E eu falo qual que é o tipo de combustível. Então agora eu tenho o consumo, o tipo de combustível e eu também tenho o preço do combustível. Então, com essas três informações, eu consigo prever a despesa, pelo menos, de combustível dessa viagem. Então, para isso que serve essa informação aqui, certo?
Acesso ao servidor local, isso aqui geralmente já vai vir preenchido, isso aqui é para o sistema estar pegando o serial num servidor FTP remoto, já vem preenchido de padrão, certo? Esse aqui é só para SN mesmo. E o parâmetro do FV a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Isso aqui é exclusivamente para quem faz vendas pelo celular, certo? Então permite realizar pedido para cliente bloqueado. Próximo, o próprio nome já diz, se o cliente estiver bloqueado aqui na rotina 611, você vai conseguir fazer se tiver aqui, ó, bloqueado igual assim, o vendedor vai conseguir fazer o pedido, só que quando for liberar ele lá na 308, quando você clicar aqui no pedido e clicar em liberar pedido, aí sim o sistema vai validar se ele está bloqueado ou não. Então, digitar o pedido ele vai conseguir. E a mesma lógica aqui para cliente sem limite, certo? Se ele não tiver limite lá na 611, o sistema vai permitir passar o pedido, porém não vai permitir liberar na 308, a não ser que você libere depois, aumente o limite depois, e se ele permite realizar o pedido sem estoque, que todas essas opções vão ser validadas depois na hora de liberar o pedido na 308, porém o vendedor vai poder passar o pedido no celular, certo? O que não quer dizer que ele será faturado. Aqui, ó, utiliza foto no produto. Se você marcar igual a não, o sistema continua como está. Se você marcar igual a sim, ele vai habilitar aqui na 113 uma aba para você estar adicionando a foto desse produto, anexando ao cadastro dele, certo? E aí lá no celular você vai estar podendo ver a foto desse produto. Então é bom, é ilustrativo para você esclarecer alguma dúvida sobre o produto. No celular é possível você fazer um pré-cadastro do cliente, o que nos remete a esse parâmetro aqui, pré-cadastro de cliente cair desbloqueado. De padrão, ele cai bloqueado. E aqui você parametriza se você quer que ele caia desbloqueado, sim ou não. Então, quando o seu vendedor fizer um pré-cadastro lá no celular, enviou para o sistema, se aqui tiver marcado pré-cadastro de cliente cair desbloqueado igual a não, ele não vai cair desbloqueado. Se você colocar sim, ele já cai desbloqueado, fica até mais rápido, porém menos seguro. Aí é da gestão da sua empresa. Se você quer que exiba os produtos sem precificação, se você colocar sim, vai todos, mesmo não tendo preço aqui na rotina 119. Eu coloquei um produto aqui, já repliquei a tabela dele, porém não coloquei preço. Eu cliquei aqui, o produto não tem preço. Em que isso implica? Esse produto aqui não tem preço, só que ele vai para o celular mesmo assim. Então você quer que os produtos, mesmo sem preço, apareçam lá no celular. Então aqui que você vai estar parametrizando isso, certo? Considere a empresa no cadastro da pessoa na venda. Então, o que isso aqui acontece? Quando você faz o cadastro de um cliente na rotina 101, ele tem uma empresa, certo? Você pode vender para ele em outras empresas, mas se você marcar igual assim, quando lá no celular, se você selecionar a empresa 1, vai aparecer os clientes da empresa 1. Se você selecionar a empresa 2, vai aparecer só os clientes da empresa 2. E assim sucessivamente, caso você trabalhe dessa maneira, com cadastros exclusivos por empresa para vender no seu celular, certo? E aqui ele também te dá uma opção de quando você estiver finalizando o seu pedido, finalizei, salvei ele, o sistema já enviar automaticamente, você não tem que ir lá e clicar em enviar. Em algumas situações isso aqui é até viável, onde você está sempre em área urbana, com internet boa disponível, então você já pode marcar igual assim, finalizou a venda, o sistema já envia ele automaticamente. Colocou não, depois o vendedor tem que ir lá para poder estar enviando no celular. Pontos de fidelidade é um processo que funciona da seguinte maneira: quando você faz uma venda lá no checkout, no nome do cliente, você pode querer estar criando uma fidelidade desse cliente. Então, sempre que ele compra de você, ele adquire alguns pontos de fidelidade, e baseado nos valores que você preencheu aqui. Então, se você marca que ele utiliza, você vai colocar aqui qual que é o valor concedido e o resgatado. Então, você vai falar que a partir de R$1, você pode estar ganhando 10 centavos de crédito para você resgatar depois. Então você vai comprando, vai acumulando os seus pontos, depois você transforma esses pontos em valores para você estar comprando mais na mercadoria. É um programa de fidelidade, certo? Então os pontos de fidelidade é aqui que você parametriza. Você coloca igual assim, coloca o valor do ponto de fidelidade concedido, ou seja, quanto que você concede para ele. E quando ele for resgatar, qual que é o valor que ele vai resgatar a cada ponto desse e qual que vai ser a cobrança, baseada em qual cobrança que ele vai estar resgatando. Isso aqui lá no checkout, na hora de vender, a parte que vai ser abatida, que ele vai estar utilizando os pontos dele, vai ser passado nessa cobrança que for parametrizada aqui. E aqui na aba pessoa, para a gente finalizar, informar ramo de atividade obrigatório. Se você colocar não, segue como está hoje, não vai ser obrigatório. Se você colocar sim, quando você for realizar um cadastro aqui na rotina 101, na hora de finalizar, vai ser obrigado você colocar o ramo, senão ele não permite você finalizar, ok? E aqui também tem um último parâmetro da 501, que é informar cobrança / plano de pagamento obrigatório. Aqui na aba financeiro, na 101, se você marcar que sim,
O sistema não vai deixar você finalizar o cadastro se você não tiver colocado a cobrança e o plano de pagamento padrão, que já vai ficar no cadastro desse cliente. Se você colocar aqui sim, lá ele não deixa você finalizar o cadastro sem preencher esses dados. Ok? Terminando de parametrizar, você clica em gravar, os novos parâmetros já vão começar a valer depois que você ou atualizar o menu ou fechar e abrir o sistema.